como usar as preposições. Como? E hoje você vai aprender como usar as preposições in, on e at. Vamos lá? Hey, what's up? Hoje vamos estudar as preposições com essa história incrível, que é o drama biográfico que descobriu o vento. Em inglês, The Boy Who Harnessed the Wind. O filme me fez chorar. O livro também, ele é muito lindo, é muito tocante. Inclusive tem disponível um trecho aqui no canal, que é bom para você acompanhar o listening, vocabulário, e na descrição, né, da leitura desse livro em inglês, a tradução. Dá uma olhadinha aqui no canal. Bom, mas na história do menino que descobriu o vento, nós conhecemos a história real do hoje engenheiro William Kankwamba, que aos 14 anos assim fez algo incrível. William, ele construiu um moinho de vento na vila de Wimber, que era onde ele morava com a sua família. E aí, ao construir esse moinho, ele beneficiou toda a sua comunidade, que sofria com a falta d'água, a fome e a seca no Malawi, que é um país situado lá na região oriental da África. Uau! E aí, o William, ele vem de um contexto de uma família muito pobre. O William, ele teve que deixar a escola, pois o pai não tinha como pagar, né, os $8 anuais para que ele pudesse frequentá-la, né, diferente daqui do Brasil, onde a gente tem ensino público, né, gratuito. Educational opportunities in Malawi are limited by O poverty. pai, né, ele teve a perda da colheita pela questão da seca e aí não conseguiu arcar com esse valor. William, proibido de assistir às aulas, ele frequentava a biblioteca escondida, de forma clandestina, e lá ele lia livro de ciências. Abre parênteses aqui, livros em inglês. Então ele não sabia inglês, mas ele tentava olhar ali pelo texto não verbal, pelas imagens, entender o que aqueles livros de ciência diziam. E aí, a partir da leitura desses livros de ciência, é que ele começou os seus primeiros experimentos ali com energia eólica. That you can generate electricity through wind, and then most of them, they also want me to help them to build a windmill. Primeiro, William criou uma pequena turbina de vento, mas aí ele não tinha, né? Ele se deparou com um desafio, ele não tinha os equipamentos suficientes para desenvolver algo maior. E ainda também por meio dos estudos, o William compreendeu, ele também poderia criar algo por meio da ciência e ajudá-lo a diminuir os efeitos da seca e também da fome na vila onde ele morava. Mesmo com todo esse potencial, né, do William, o pai dele não acreditava que ele conseguiria levar essas ideias a que elas pudessem dar certo. Do you understand? What is that? Especialmente, pois, para criar o moinho, William ele iria precisar utilizar um dos poucos bens que a família possuía, que eram a roda de uma velha bicicleta e uma pá de um ventilador. Ao lado dos amigos, o William criou um primeiro moinho de vento, de 5 metros de altura. O moinho ele abastecia algumas lâmpadas e também carregava alguns celulares da região. O segundo moinho que foi criado pelo William, ele já era um pouco maior, ele tinha 12 metros. E ele já captava o vento de uma forma mais forte, possibilitava que mantivesse as lâmpadas da comunidade acesas. Olha, já foi um progresso, né? E o terceiro moinho criado pelo William foi o que possibilitou, inclusive, o que a gente vê no filme, né? Que possibilitou o bombeamento de água para irrigar a plantação. E hoje nós vamos ver os usos, pois são vários, né? Das preposições in, on, at, de uma forma contextualizada a partir de um trecho da obra do The Boy Who Harnessed the Wind, do menino que descobriu o vento. O primeiro capítulo, como eu falei, ele está disponível aqui no canal e você pode ter acesso a ele. É o último vídeo que foi publicado antes desse e aí você acompanha com a tradução na descrição depois para acompanhar vocabulário e te ajuda a trabalhar pronúncia e listening, tá? Mas vamos lá, hoje para trabalharmos as preposições, vamos começar com um trecho do primeiro capítulo? My name is William Kankwamba and to understand the story I'm about to tell, you must first understand the country that raised me. Então, ele começa aqui, né? Meu nome é William Kankwamba e para entender a história que estou prestes a contar, você deve primeiro entender o país que raised me, que me criou. Malawi is a tiny nation in southeastern Africa. On a map,
It appears like a flatworm burying its way through Zambia, Mozambique, and Tanzania, looking for a little room. Malawi is often called the warm heart of Africa, which says nothing about its location, but everything about the people who call it home. Então, aqui continua, né? Malawi é uma pequena nação, tiny, não é só small que eu uso para pequeno, tiny, ele é muito empregado, tá? É uma pequena nação no sudeste da África, em um país parece um verme chato, né? Cavando seu caminho pela Zâmbia, por Moçambique e Tanzânia. Looking for, buscando, né? Procurando. Looking for é um phrasal verb, né? É um verbo frasal, que significa buscar, né? Procurar por um little room. Room que pode ser cômodo aqui no caso, mas a gente entende pelo contexto procurando por um pequeno espaço, né? Frequentemente chamada de warm, né? Quente, o coração quente da África. O que não diz nada sobre a sua localização, mas tudo sobre as pessoas que o chamam de lar, né? E aí continua aqui. Kenkuambas hail from the center of the country from a tiny village called Mazitala, located on the outskirts of the town of Wimbe. Então, os Kenkuambas, eles vêm do centro do país, de uma pequena vila chamada Mazitala, né? Localizada nos arredores, né? Outskirts, né, da cidade de Wimbe. Percebe que nesse trecho tem algumas preposições e em inglês, quando falamos sobre tempo e sobre lugar, há 3 palavrinhas que costumam surgir: in, on e at. E essas palavras comuns são as preposições que mostram uma relação entre 2 palavras em uma frase. Vamos começar aqui com a preposição in. Por exemplo, no trecho que diz assim: Malawi is a tiny nation in Southeastern Africa. Então, in é uma preposição, como eu falei, né, extremamente comum em língua inglesa. E a preposição in pode ser utilizada nos seguintes contextos, né? São vários, vejamos alguns aqui. Primeiro aqui eu posso utilizar o in quando eu me refiro dentro de uma área ou de um espaço, por exemplo. Malawi is a tiny nation in Southeastern Africa. Então, Malawi é uma pequena nação no sudeste da África. Eu me refiro aqui a uma região, logo eu uso in. Southeastern Africa. O mesmo ocorre no seguinte trecho. Every house in Mazitala belongs to my large extended family of aunts and uncles and cousins. In our house, there was me, my mother and father, and my 6 sisters, along with some goats and gairafol, and a few chickens. Então, aqui observamos também o uso em contexto da preposição in novamente. E o que diz aqui nesse trecho? Cada casa em Mazitala pertence à minha grande família, né, de tias, tios e primos. Em nossa casa, eu, minha mãe, meu pai, né, e minhas 6 irmãs, junto com algumas cabras e galinhas da Angola e algumas galinhas, em Mazitala, refere-se a uma região específica, Mazitala, que ele descreve a região onde ele morava. Nós temos um outro exemplo aqui com o seguinte trecho também, né, do emprego do in para referir-se a localizações específicas. Por exemplo, the downside to have only sisters is that I often got bullied in school since I had no older brothers to protect me. Então, aí ele diz o que nesse trecho? A desvantagem de ter apenas irmãs é que muitas vezes sofri bullying, né? A gente fala bullying, né, em português na escola, já que não tinha irmãos mais velhos para me proteger. Então, in school refere-se a um local específico, dentro da escola, que era o local em que ele tinha problemas, por isso o uso da preposição in. Got him! Got. No exemplo, most families in Malawi are farmers. We live our entire lives out in the countryside, far away from cities, where we can tend our fields and raise our animals. A maioria, aqui nesse trecho a gente tem, né? A maioria das famílias do Malawi são agricultores. Vivemos a vida inteira no campo, né? Longe das cidades, onde podemos cuidar de nossos campos e criar nossos animais. Então, novamente, temos aqui o uso do in, que é empregado, pois me refiro a um local específico, né? Uma cidade, uma região específica. Então, most families in Malawi. Temos também we live our entire lives out in the countryside. O autor, ele fala sobre uma região específica, no caso, o campo, que significa countryside. Ao contrário do que você pode ter pensado, camp não é campo. Campo significa countryside.
Camp, apesar de lembrar a palavra campo, em inglês ele é um falso cognado. Significa que ele tem um significado bem diferente, né, do português. Camp é acampamento em inglês. E aí o am também é usado para se referir a algum idioma. Então, por exemplo, quando eu digo assim, diga isto em inglês, say it in English. Homer, I'm afraid you'll have to undergo a coronary bypass operation. Say it in English, Doc. Um outro trecho que aparece no livro, que remete a esse outro uso do am, eu quero me referir a um idioma específico, diz assim, in our language, we lovingly refer to it as Chimangua. Então, em nossa língua, nos referimos carinhosamente a ele como Chimangua. Então, o uso do am também ocorre em uma outra situação. É quando eu me refiro a um período de tempo. Então, por exemplo, William Kankwamba gained renown in his country in 2001 when he built a wind turbine to power multiple electrical appliances in his family's house in Wimbe. Que a gente pode entender em português da seguinte forma. William Kankwamba ganhou fama em seu país em 2001, quando ele construiu uma turbina eólica para alimentar vários aparelhos elétricos na casa de sua família em Wimbe. Então a gente tem um período de tempo, né, remetendo a um período de tempo específico, em 2001. Olha, eu saquei! Um outro uso da preposição in para mostrar um estado ou uma condição. Por exemplo, quando você quer falar, eu estou apaixonado, I'm in love, eu preciso organizar, né, colocar as minhas coisas em ordem, I must put my affairs in order. Stop trying to justify this whole thing and admit you're in danger. Como aparece no livro, a gente vê com essa função, com essa finalidade. Por exemplo, see, before I discovered the miracles of science, I believed that magic ruled the world. Not magician magic, like pulling rabbits out of hats or sewing ladies in health. Então, veja bem aqui, antes de descobrir os milagres da ciência, eu acreditava que a magia, né, governava, né, dominava o mundo. Não a magia mágica como tirar coelhos ou serrar senhoras, né, ao meio. Então, serrar ao meio indica o estado em que o mágico deixava as moças, senhoritas, ao realizar a mágica, né? Mesmo que seja de mentirinha. Então, a gente viu aqui, ó, brevemente com esses trechos aqui retirados do livro, que você consegue acompanhar na íntegra aqui no canal, os usos do am até agora. Que foram quais os que eu destaquei, né? Primeiro, para indicar lugar. Segundo, para indicar tempo. E terceiro, para indicar condição ou estado. Outra preposição que apareceu em nosso trecho inicial ali foi a preposição on a map. Malawi appears like a flat wall border its way for Zambia, Mozambique, Tanzania, looking for a little room. Então, the Kankwambas hail from the center of the country from a tiny village called Mazitala, located on the outskirts of the town of Wimbe. A gente viu ali, né, só para relembrar rapidinho, no mapa, Malawi aparece como um verme chato cavando seu caminho pela Zâmbia, Moçambique e Tanzânia procurando por um pequeno espaço. Os Kankwambas vêm do centro do país, de uma pequena vila chamada Mazitala, localizada nos arredores da cidade de Wimbe. Então, sobre a preposição on, em particular, o on ele é usado quando eu me refiro a superfícies. For example, there's a mark on your skirt. Então, há uma marca na sua saia. I know I left my wallet on the table. Então, eu sei que eu deixei a minha carteira na mesa, né, sobre a mesa. E aqui, no trecho do livro, usamos on a map para dizer em um mapa e não in a map. Pois você vê as informações registradas sobre o mapa, não dentro dele. My God! Você escreve on a sheet of paper, sobre a superfície de uma folha de papel, não exatamente dentro do papel. No livro, vemos o uso do on com essa função para se referir a superfícies em outro trecho. I believe that magic ruled the world. Not magician magic, like pulling rabbits out of hats or sewing ladies in health, the sort of thing you see on television. Então, eu acreditava, é um textinho que a gente acabou de ler ali, né, que a magia governava o mundo, né, não mágica, mágica, como tirar coelhos de chapéus ou serrar senhoras, né, senhoritas ao meio. O tipo de coisa que você vê, né, on television. Então,
na televisão. Eu uso on television para dizer necessariamente, né, não assistimos ao que está dentro da televisão. Então não vou usar o in, vou usar o on. E isso ocorre, né, também com outros dispositivos. Quando eu vou falar de computador, por exemplo. Pois quando nos referimos a tecnologias com telas, elas são consideradas superfícies. Então geralmente utilizamos on. Por exemplo, como você diria na internet? Você diria na internet como in the internet ou como on the internet? Então, nesse caso, usamos a preposição on, como eu falei, com toda tecnologia que funciona com tela. You follow me on Instagram, Twitter, on Facebook. Isso porque as mensagens, telas, elas aparecem sobre uma superfície. Então, eu vou usar on the internet. E, portanto, eu vou usar sempre a preposição on. Um outro exemplo, I sent him a message on Facebook. Eu enviei uma mensagem para ele no Facebook. Um outro exemplo, did you see the new filters on Snapchat? Você viu os novos filtros no Snapchat? I posted a video on TikTok and it has had 100 views already. Então, eu postei um vídeo no TikTok, né, e ele já teve 100 visualizações. Então, o on também pode ser utilizado, além dessa questão que a gente falou agora disso, sobre superfícies, incluindo, né, para se referir à tecnologia, também para dias da semana e data. Por exemplo, como aparece no livro, The Wizards were mysterious people. The wizards were mysterious people. Some appear in public, usually in the market on Sundays. Então, os magos, eles eram pessoas misteriosas. Alguns apareciam em público, geralmente no mercado, aos domingos. Então, aqui, on Sundays, aos domingos, temos um dia da semana, né, o que justifica o uso do on. Então, alguns dos usos do on, eles incluem, primeiro, quando eu me refiro a superfícies, telas, e o segundo, quando eu me refiro a dias da semana e datas. Por fim, temos o uso do at em várias passagens do livro The Boy Who Harnessed the Wind. Inclusive, né, a preposição at pode ser usada em várias situações. Uma delas é junto de collocations e the phrasal verbs, que a gente já vai falar um pouquinho o que são. Mas, por exemplo, no trechinho que vemos aqui o at em contexto. My father looked at me for a second and shook his head. It was you, he said. Then he kind of smiled. Meu pai, né, diz assim nesse trechinho, meu pai olhou para mim por um segundo, né, e balançou sua cabeça. E balançou a cabeça. Foi você? Ele disse, então meio que sorriu. Look at é uma expressão, né, uma collocation, phrasal verb, que significa olhar para algo ou alguém. Um outro exemplo, né, de phrasal verb com Singangwa took one look at the dead man, then reached into his bag and tossed some medicines into the trees. O Singangwa deu uma olhada no morto, né, então enfiou a mão na bolsa e jogou alguns remédios nas árvores. E os phrasal verbs, eles são literalmente traduzidos como verbos frasais. Eles são verbos que vêm acompanhados por preposições. E aí, com o acréscimo, né, das preposições in, on, at, after, into, eu tenho o sentido original do verbo completamente alterado. Então, por exemplo, look at, como vimos no exemplo, é olhar para. Já se eu junto look, que é o olhar, né, com down, que é para baixo, eu já tenho menosprezar. Então, não é olhar para baixo, é menosprezar. Tem vários significados. Um deles é esse, é menosprezar. O look after, after que é depois. Look after é cuidar. Look forward to, aguardar ansiosamente. Então, por isso, os verbos frasais, eles não podem ser traduzidos literalmente, palavra por palavra. Então, a preposição at também pode ser utilizada, além de junto com as collocations, como vimos aqui com look at, ela também pode ser utilizada em outros contextos. Por exemplo, quando eu quero falar de um tempo preciso, específico. Então, I have a meeting at 7 o'clock. Então, eu tenho uma reunião às 7 horas. Falo de uma hora, né, específica. The shop closes at midnight. Então, a loja, né, fecha à meia-noite. At também pode ser usado as seguintes palavras. At midday, ao meio-dia. At noon, ao meio-dia também. Que é uma outra forma de dizer meio-dia, né? Midday ou noon. At lunchtime, na hora do almoço. At night, à noite. At midnight, à meia-noite. No livro, há um trecho com uso, né, nessa função, né, quando eu falo de períodos específicos do dia. Por exemplo, William, sim.
lie in bed at night, I would become so frightened thinking about these things that I'd cry out for my father. Então, ele diz assim, o que ele está dizendo, né, nesse trecho, William? Deitado na cama à noite, eu ficava tão assustado, pensando nessas coisas, que eu chorava, né, por meu pai. Então, temos aqui at night, que informa quando ele chorava, né, e quando ele se sentia assustado, que era à noite. Devido ao emprego, né, ao uso do termo night, empregamos a preposição at. Another one. Aqui, falando um pouquinho mais da preposição at, né, e mais um uso dela, ela é usada para informar locais específicos, como onde você trabalha ou onde você estuda. Por exemplo, se eu quisesse perguntar aqui em inglês, e aí como que você faria essa conversão para o inglês? Quantas pessoas estão trabalhando na Microsoft? Então, você diria, how many people are working in? Ou how many people are working at Microsoft? Então, se você disse at, você acertou, tá? Então, how many people are working at Microsoft? Quando eu falo de localizações específicas onde alguém trabalha ou estuda, eu emprego at, tá? No prefácio do livro, diz o seguinte, e aí ele vai utilizar a preposição at. I'm a Malawian inventor, author of The Boy Who Harnessed the Wind, and student at Dartmouth College. Então, o at aqui, ele foi utilizado, pois indica o local onde o William, né, onde ele estuda. No caso, ele já se formou, né, mas onde ele estudou. O mesmo ocorre quando eu digo assim, eu trabalho no Banco Itaú, I work at Itaú Bank. Então, o in, no caso, I work in a bank, ele seria utilizado se fosse uma informação mais generalizada em que eu não especifico, né, um nome, instituição, para onde eu trabalho, né, onde eu presto os meus serviços. Eu entendi a referência. Mais um uso aqui do at, além desse para falar de locais específicos onde você estuda ou trabalha, com adjetivos para mostrar o quão bem alguém faz alguma coisa. Por exemplo, William was good at math. Ou ainda, I'm good at writing. Então, William era bom em matemática, né? Ou eu sou boa, né, na escrita, I'm good at writing. Então, né, a preposição at será empregada, por exemplo, com collocations, né, a primeira situação que falamos ali, para falar de tempo preciso, né, a segunda situação, e a terceira para falar onde alguém trabalha e estuda. E, por fim, usa a preposição at para falar quão bem alguém faz algo ou alguma coisa. Bom, pessoal, por hoje é isso. Inscreva-se no canal para receber mais conteúdos como esse. See ya!